eu duvido que eu teria sido até uma pessoa razoável sem a minha experiência lá. Quanto mais um profissional sem a minha experiência lá. Foi a melhor Uhum. coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tive. Ora pois, Brasil, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui nos Estados Unidos, e o papo de hoje do Publicitário na Gringa é com Flávio Weitman, CCO da agência Tech Soul, e que em 1997 resolveu ter sua primeira experiência no exterior trabalhando na W de Portugal. O papo com o Flávio foi assim um dos mais legais que eu já tive aqui no canal. Foi uma conversa que fluiu muito legal, tanto pelas histórias que ele tem para contar, enfim, de quando ele foi trabalhar em Portugal, como também a forma como ele vê a propaganda. Então, se você gosta de propaganda, se você tem interesse em trabalhar fora, fica nesse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para você, um papo muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos escutar aqui o que é que o Flávio tem para contar pra gente. Flávio, muito obrigado pelo seu tempo aqui, cara. Para mim é um privilégio ter você aqui no canal, cara. Você, até para as pessoas que não conhecem o canal, antes de eu vir aqui, eu fiz um freela na Tech Soul, que para mim foi, cara, foi 2 meses, mas que valeram muito a pena. Acho que foi uma saideira do Brasil muito legal e muito interessante de, enfim, trazer alguém que foi e voltou. Então, muito interessante para conhecer um pouco como é que é essa história disso. Obrigado, Marcelo. Aliás, foi ótimo o tempo que você passou. Aliás, você só saiu de lá porque você queria ir para Nova York. E a primeira coisa que eu te falei, putz, tem que ir mesmo. Tem que ir porque, na minha juventude, eu também respondi a esse chamado, essa visão interior que a gente tem de uma trajetória que a gente quer escrever, de uma narrativa de vida que a gente quer fazer. Então, poxa, eu apoio imensamente, assim como eu te apoiei nessa tua ida. Acredito até que eu escrevi uma cartinha de recomendação, se bem que você não precisava, você tem um monte de recomendação. Não, mas ajudou muito. Não, Meu mas visto agradece. eu tenho acompanhado o seu canal, muito útil, muito bacana, eu me divirto bastante, não só com as respostas, mas também com o teu jeito divertido de apresentar as Obrigado. perguntas e todo esse conteúdo. Obrigado, Flávio. Então, para a gente começar, quando eu sabia já da sua experiência em Portugal, mas quando eu entrei no teu LinkedIn para, beleza, vamos ver direito a carreira do cara, eu vi que você foi direto para lá, ao contrário da maior parte das pessoas que geralmente tem uma experiência prévia no Brasil e depois vai. Como é que surgiu essa oportunidade para trabalhar no exterior? Cara, surgiu, assim, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma cidade a 450 quilômetros de São Paulo, e trabalhando em rádio e tal, e é, sempre que achava que ia ser escritor, essa é a história. E aí comecei a fazer a faculdade, me encantei com publicidade, logo achei um estágio, mas fiquei ali em São José do Rio Preto, trabalhava numa agência lá, a melhor agência de lá, uma grande agência de lá até hoje, DLM Rosane. Aliás, meu irmão trabalha hoje lá, Uhum. e hoje se chama DLM. E comecei a trabalhar nessa empresa, depois eu saí, fui para Ribeirão Preto, queria melhorar, eu sempre tinha um sonho de melhorar, evoluir, aprender, mas eu morria de medo de São Paulo. Achava que não iria conseguir, porque São Paulo todo mundo era gênio, São Paulo, achava que nunca ia conseguir trabalhar em São Paulo, mas queria muito trabalhar e melhorar e aprender. E fiquei lá em Ribeirão, depois voltei para Rio Preto, abri uma agência chamada Interativa, com 2 sócios. Eu acho que a agência existe até hoje, Interativa, lá em São José do Rio Preto. E estava lá e de repente vi um anúncio no jornal, vi um anúncio no meio mensagem, dizendo do Edson Ataíde, que hoje é meu grande amigo, lá de Portugal, e na época ele procurava criativos brasileiros para trabalhar em Lisboa, Uhum. na Young and Rubicon, em Lisboa. E aí deu uma visão assim, falei, não, eu vou trabalhar lá, eu vou viver lá um tempo. Será que vai ser por atendendo esse chamado? Não sei. Acho que não, porque eu não tinha um portfólio. Eu sabia que, apesar de ter aberto uma agência, apesar de estar há alguns anos ali lutando, uns 3 anos, 4 anos, eu estava no começo, precisava aprender, eu sentia que eu precisava aprender, né? Uhum. E nessa vontade de aprender, eu vi esse anúncio, eu falei, não, não vou conseguir, nem vou mandar meu portfólio, mas eu vou fazer um negócio que eu vou ligar para lá,
vou falar lá com a secretária, que tinha o telefone da secretária do Edson, acho que era a Cristina, e eu vou ligar lá e vou pedir para ela uns telefones de outras agências. Eu fui num negócio que você não deve saber, que se chama Telesp. Era um lugar onde você entrava umas cabines telefônicas. Na época não tinha Skype, na época não tinha nada. Fui até a Telesp, liguei para aquele telefone, falei com a Cristina, e ela me falou, né? Ela me falou, sim, claro, eu te ajudo. Aí eu passei o fax para ela, o número do fax para ela. Ela me mandou várias e várias páginas das páginas amarelas, que era uma coisa também que existia, não tinha Google, né? As páginas amarelas das agências de Lisboa. Aí eu peguei diversos endereços e aconteceu uma história assim tremenda. Foi uma epopeia que eu consegui ir para lá. Eu peguei esses endereços, peguei 5 ou 6 endereços e mandei. Fiz um portfóliozinho em A4 mesmo, não tinha grandes impressoras lá no interior de São Paulo. Fiz uns 6, 7 anúncios, fiz 6, 7 pacotinhos e mandei para as agências, para 5 a 6 agências que eu escolhi lá. Pelo correio. Um determinado momento, um determinado dia, 2 semanas depois, eu ligo para a primeira, uma terça-feira à tarde. Falei assim, não, putz, pelo fuso horário vai estar tranquilo, alguém vai atender. Ligo para a primeira, ninguém atende. Peraí, ligo para a segunda, ninguém atende. Ligo para a terceira, falei, porra, o que aconteceu? Será que o mundo acabou? O que está acontecendo? Liguei para todas as agências, nenhuma atendeu. Falei, não, fudeu, alguma coisa aconteceu. Uma terça-feira, porra, eu não fiquei sabendo de nada, não existia internet naquela época. Sim, lógico. Falei, não, beleza, vamos até a última. E a última atendeu alguém. Atendeu o Jaime Mourão Ferreira, da W Portugal. Ele atendeu, foi uma pessoa super educada, sócio do Washington, era sócio do Washington lá em Portugal. Atendeu, falou comigo, falou, sim, recebi, mas é um tanto incipiente, você ainda está em progressão. Aí a primeira coisa que eu falei para ele, mas tá, peraí, por que ninguém atendeu o telefone hoje? Que eu mandei para várias agências, né? Sim. Ele falou, não, aqui hoje é feriado. E como eu acabei de abrir aqui a agência, eu estou trabalhando no feriado, e é uma vida dura tal, e tudo mais. Aí, conversando, ele falou assim, poxa, Flávio, você precisaria pegar um voo, tirar férias aqui, vir para cá, conhecer Portugal, a gente fazer uma entrevista cara a cara. Pô, eu não posso contratar alguém sem ver a lata da pessoa, sem ver o rosto da pessoa. Lógico, lógico. E qual que era a minha situação? Minha situação era assim, imagina, tirar férias na Europa, você está doido, eu sou de Rio Preto, do interior, uma vida simples, muito sofrida, bastante luta e tal, mas não tinha esse dinheiro para ir, não tinha possibilidades de ir na época. E numa época que as coisas eram mais difíceis nesse sentido, realmente, cara. Não é? Pegar um voo para ir para fora, né? Sim, nossa, não. Então, aí, nesse momento, eu tive a minha melhor ideia da minha vida, eu acho. Uma das melhores. Eu falei assim, olha, Jaime, eu não consigo ir para aí, cara, que eu estou aqui trabalhando, eu tenho uma agencinha aqui, estamos aqui na luta, mas eu consigo gravar um vídeo com uma entrevista, com uma suposta entrevista sua, você me perguntar algumas coisas que você me perguntou aqui nessa conversa, e aí você vai me assistir respondendo. Se você achar que tem a ver, você me contrata. Se não, você não me contrata. Simples assim. Sim. Aí parou. Aí Incrível. ele falou assim, peraí, essa é uma boa ideia. É uma boa ideia, gostei. Ótimo, combinado. Me mande. Se eu gostar, te contrato. Se eu não gostar, não te contrato. Ok? Falei, beleza, tranquilo. E aí, Marcelo, foi muito engraçado, cara, que eu sabia intimamente que tudo ia dar certo e que eu iria conseguir, mesmo sem um portfólio bom, brilhante, mesmo no início de carreira, mesmo assim, sem uma condição financeira interessante, eu iria conseguir. Aí eu chamei o meu outro grande amigo, Fernando Giroldo, que fazia faculdade comigo. Detalhe, eu estava na faculdade. Eu trabalhava, tinha uma agencinha, mas eu estava terminando a faculdade. Eu estava com, acho que 23 para 24 anos. Não, 24 anos para 25 anos.
E Sim. fazia de tudo, né? Tinha agência, trabalhava em rádio ainda, fazia de tudo. E aí o Fernando Giroldo colocou uma câmera na minha frente, porque não havia Skype, pessoal. Não havia Skype, não havia Sim. Nem o nada. celular com câmera, tinha que ser uma Não, câmera mesmo. Não tinha o era uma celular também. câmera, uma câmera. Ele gravava videoclipes, gravava casamentos, gravava tudo, Fernando. Sim. E gravou uma entrevista minha de 35 minutos, onde ele ligou a câmera e eu falei tudo aquilo que estava no meu íntimo, que era... Eu vi o teu episódio sobre entrevistas no consulado, né? Sim. Que tem que ser curta e simples, né? Essa foi longa, mas foi uma entrevista, eu acho que comigo mesmo, tentando expressar para ele a importância cultural do movimento que eu estava fazendo e da vontade minha, e é completamente verdadeira até hoje, de aprender com culturas, de ser curioso. E foi, assim, foi bastante interessante, porque eu terminei essa entrevista, mostrei, o próprio Fernando falou, cara, ele vai te contratar. Aí mostrei, Que legal. aí mostrei para minha atual esposa, Luciana, que na época era minha namorada. Ela falou, ele vai te contratar. E aí eu mandei, e mandei a fita tal, depois de 2 semanas, porque o correio também demorava, né? Sim. Depois de 2 semanas, eu ligo, ele fala, pá, recebi, adorei, gostei muito das suas respostas, gostei muito de você, e vou te mandar uma carta com o nosso compromisso para você apresentar ao consulado, e venha, e venha. Que legal. Ai, que bom, cara. E Que aí, cara, sensacional. foi muito doido, porque aí eu vendi minha parte para os meus sócios da minha empresa, vendi minha moto, que era aquilo que eu tinha, me despedi da minha família, peguei minha namorada, casei, que está comigo até hoje, e Sim. aí fui morar em Lisboa e fiquei lá 5 anos. O papo tá bom e ainda vai longe aqui, mas se você está até agora aqui e está curtindo o papo, não deixa de se inscrever no canal para receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo, segunda e sexta-feira, e com isso você já se prepara para sua futura carreira internacional, para trabalhar na Europa, para trabalhar nos Estados Unidos, para trabalhar onde você quiser. Então não se esquece, clica no botão de se inscrever e bora de volta pro papo. E não só fiquei lá 5 anos, como hoje tenho casa lá, todas as férias eu vou para lá, tenho grandes amigos lá, faço Sim. questão de estar lá sempre, porque para mim teve uma Aham. relação muito de simbiose, de um lugar que eu gosto, ao mesmo tempo é um lugar que é curioso, onde você aprende muita coisa. Enfim, tem a Sim. ver com a língua também, né? Que legal. A linguagem é muito importante, a língua portuguesa é muito importante para mim. Sim. Então foi legal. Foi assim Consegui. que eu saí. Isso foi em 94 para 95. Dia 15 de janeiro de 95, eu estava lá para trabalhar na W Portugal, em Lisboa, completamente Sim. perdido naquele lugar, Que mas enfim, demais, cara. foi aí que Que, começou. que, que bom, que história incrível, cara. Eu realmente. Que legal, meu. Que demais. E é muito doido essa coisa, né? De como você poderia ter no momento que o cara fala, pô, sua pasta tá assim, tal, lá. Ou ficar na dificuldade, mas. Tipo, assim, a nossa profissão é de criatividade. E aí, na verdade, você conseguiu por uma coisa que hoje em dia talvez até pode parecer para quem é das gerações mais assim, tipo, da geração depois da minha, tal, pode, pô, é óbvio que eu vou gravar um vídeo. Não é uma coisa tão comum Não assim, e era. mandar, e assim, não é que você manda por um e-mail, você tá mandando um hard copy, assim, de uma fita, muito doido, cara. E Foi quase um marketing direto que eu fiz, assim, direto. sim, Era algo impensado, tanto que soou para ele como uma ótima ideia. E também a gente vê o desprendimento do Jaime e entender que a pasta não era boa, mas olhar a pessoa, que é algo que eu sim, carrego para mim hoje, né? Hoje, para mim, total. eu não vejo, na boa, eu não vejo muito pasta. Eu vejo, converso, vejo a pessoa, sinto. Para mim, isso é mais importante até do que qualquer coisa, né? É óbvio que o Sim, trabalho a gente dá uma olhada, mas não é não é sim, o tudo. exato, exato.
E eu particularmente, estou louco para entrar na parte de você me contar como é que foi toda a aventura em Portugal, mas eu queria, antes disso, só saber como é que foi o processo de ir trabalhar a parte mais burocrática, assim. Você teve que tirar visto, tem reciprocidade, como é que é o processo de se mudar? Deve ter mudado hoje em dia, mas para saber como foi na época, assim. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia o acesso às cidadanias, por exemplo, o meu avô era italiano, Artemio Pegoraro, pai da minha mãe. Então, Uhum. hoje, se fosse hoje, muito mais rápido, mais fácil, você ter acesso à informação, né? Mas na época, para tirar um visto, para tirar uma cidadania, você precisava ir para São Paulo, investir muito, saber as regras. Era muito complicado, era muito, muito complicado. E eu era só um garoto, então Sim. eu fui com uma carta de intenção, cheguei lá como turista, o que não era recomendável, mas eu cheguei lá Sim. como turista. Cheguei lá, tinha acabado de casar, e o cara da alfândega perguntou o que você veio fazer aqui. Eu falei, passar lua de mel, meu amigo. É isso. Sim. Porque não se brinca com isso, né? Principalmente, eu acho que você Lógico. falou uma coisa muito boa num episódio teu, né? E é uma coisa que eu carrego para a vida. Eu sempre falo a verdade. Quando você vai entrar num país, você sempre tem que dizer a verdade. Sempre. Sim. Né? Não tem que esconder nada. Mas nesse caso, ou eu fazia isso ou eu não conseguia trabalhar. Sim. Aí cheguei lá com essa carta, eu tinha 3 meses para ficar como turista, e em Sevilha, que fica do lado, a 5 horas de carro, tem ônibus para Sevilha, então assim, tranquilo. Uhum. Você conseguia dar entrada para um visto de trabalho, né, porque era fora, não tinha a comunidade econômica europeia ainda. Foi Sim. antes, né? Então você ia realmente para outro país, você chegava lá nesse outro país, que é a Espanha, ali em Sevilha, e dava entrada no consulado português lá, e pegava um visto, ficava mais 3 meses, e aí você ia fazendo até sair o visto de trabalho, que demorava 6 meses, 1 ano e tal. Mas, Entendi. cara, era muito tranquilo, assim, ainda é tranquilo, na verdade, né? Porque há uma mixagem de talentos, vice-versa hoje, né? Hoje em dia, o publicitário português é super bem. Tem vários aí em Nova York, tem vários aqui no Sim. Brasil, tem o Hugo aqui, tem. Sim, exato. E esse intercâmbio, essa galera que foi para lá nessa época ajudava a colaborar, né, através do Edson. O Edson foi o pioneiro nisso, o Edson Ataíde. Ajudava a economia, ajudava a revolucionar a comunicação. Então tinha as novelas, né? Então, cara, tirando um perrengue ou outro, foi assim que aconteceu. Aí meu visto de trabalho saiu em 6, 7 meses. Entendi. Aí eu continuei trabalhando, renovando meu visto, e fiquei lá esse tempo todo com visto de trabalho. Fiquei até o ano 2000, de 95 a 2000. E daí, quando você chegou lá, tanto de vida pessoal quanto profissional, tá? Qual que foi as dificuldades que você sentiu quando chegou em Portugal, assim? Então, Marcelo, eu vou te falar, cara. Havia... A gente, como filho de imigrante, eu sou filho... De um lado é italiano, do outro lado tem espanhol com... Sei lá, com o quê? Tem um monte de coisa. Né? Tem um Sim. monte de... Eu não sei se a sua família também mas não me parece que Sim. você se chama Marcelo Uirapuru, né? Não é Marcelo Uirapuru. Não, também é uma mistura A de um gente, como caldeirão da Europa. imigrante... Então, a gente, como imigrante, filhos de imigrante, netos de imigrante, a gente, eu acho que tem uma propensão o brasileiro tem uma propensão a ser cidadão do mundo. Um fato, assim, em 2019, eu fiquei curioso com os 10 melhores trabalhos de Cannes e investiguei as fichas técnicas dos 10 melhores trabalhos de Cannes. Em 7 havia brasileiros. Caramba! Sim, em 7. Nova York, Londres, em 7 dos 10 melhores trabalhos tinha brasileiro na ficha. Então, eu costumo dizer que, e por isso que eu gosto muito do seu canal, que o publicitário, porque é muito útil, porque para o publicitário brasileiro, publicidade, na verdade, é uma plataforma
para brasileiro conhecer o mundo. Uhum. Porque, na verdade, assim, o publicitário brasileiro está em todo e qualquer lugar, com seu talento, com a sua capacidade de resolver problemas, né? Então, assim, lá em Portugal, óbvio que eu fui para lá até por uma questão de língua, né? Poxa, Sim, por muito mais que isso, mas óbvio que a língua portuguesa, para eu que escrevo, enfim, sou sim. adoro a língua portuguesa, gosto de escrever. Havia há uma admiração minha por aquele lugar. Então, quando você é meio apaixonado pelo lugar, você meio que não vê muitas dificuldades, né? Você vê Aham. mais as qualidades, tal. E paixão traz esse tipo de coisa. Então, eu achei um tremendo barato, na verdade, cara, Que trabalhar legal. lá e me diverti muito. Mas é claro, tudo um pouco que você aponta que tem aí em Nova York, aí teve um pouco lá. Obviamente, a língua, em 4 meses, 3, 4 meses, você se habitua, né? Mas tem também a própria cultura, né? Os portugueses são mais russos do que brasileiros, né? O brasileiro é muito afável, fala, o português fala mais duro, é mais direto, assim. A gente brinca que o português o português em Portugal aprende fácil o russo devido à estrutura, à fala, Aham. né? A dureza e tal. Mas foi isso. Mas, assim, a paixão pela profissão era tão grande, é tão grande, que deve ser o caso de todo mundo, né? Que as dificuldades elas só Sim, vêm para dar com um caldo e certeza. para virar pontos de narrativa, né, na história toda. Eu escutando você, eu vejo toda uma, enfim, uma paixão assim pelo trabalho que você fez em Portugal, essas coisas. Mas daí depois de um tempo você eventualmente voltou para o Brasil. O que é que te fez voltar para o Brasil? Qual que foi o que momento foi esse e o que é que te chamou de volta? Então, você lembra que lá atrás eu te falei assim, não, São Paulo nunca. Não, São Paulo, eu não tenho talento para trabalhar lá. Não, só os grandes trabalham lá. Uma vez o Washington Oliveto foi fazer uma palestra em Rio Preto, ele mostrou os filmes no lançamento da TV Tem, que é a retransmissora da TV Globo. Aham. E você ficava assim, meu Deus, que coisa incrível, fantástico, né? Impossível. Realmente. E o Washington Oliveto, em Portugal, era adorado por publicitários, pela mídia, pelo métier nosso, né, da publicidade. As pessoas têm um respeito gigantesco por ele lá. Ele realmente o nome da publicidade brasileira se chama Washington Oliveto, com certeza. Sim. E havia lá atrás, né? Falava assim, putz, cara, é impossível, né? Mas aí veio aquela coisa, né? Depois de 5 anos em Lisboa, eu pensei assim, adoro aqui e tal, gosto muito, ponto. Mas será que eu seria um bom publicitário na minha terra? Né? Eu já Uhum. estava era em 2000, eu já estava com 32 anos, 32 anos, 31 anos. E será que eu faria bem? Será? Bom, beleza. Para São Paulo eu sei que eu não tenho talento, mas para outros mercados talvez eu tenha. Tem BH, que tinha ótimos publicitários que vêm de lá, Porto Alegre e tal, e Curitiba, né? E Curitiba tinha uma cena cultural, tinha uma coisa bacana, você ouvia falar bem de lá. E surgiu uma oportunidade. Tinha uma agência fantástica lá, chamada Master. Naquela época era fantástica. Né? Na Master dessa época tinha Dulcídio, tinha Roberto e Renato Fernandes, tinha Groff, que tá lá até hoje em Curitiba e é um gênio, tinha Fábio Miralha. Então era um Sim. Ou timaço lá seja, de sim, All Star. All-Star. Aí eu pensei assim, eu pensei, uma boa maneira de começar no Brasil seria aprendendo com essa turma, sempre querendo aprender. E eu cheguei lá como o quarto redator, o último redator lá, pegava só os pepinos, mas foi o que me levou de volta para o Brasil, devido também ao tamanho do mercado, né? E pelo tamanho e principalmente pela vontade de aprender. E porque eu pensei assim, bom, legal, um dia eu volto para cá e vou voltar. Um dia eu volto. E agora
vamos aprender mais, Flávio? Vamos aprender. Então, como eu estava com 31 anos, falei, não, puta, é hora, vamos ver o que acontece. Aí eu Legal. voltei e fui para Master, mas só por causa Sim. disso, porque realmente lá é um lugar que eu gosto demais, assim, Aham. gosto lá até hoje. E uma dúvida até que me veio você foi há bastante tempo atrás. Minha dúvida, numa época que o mundo nem era tão, não era tão globalizado assim, né? Perfeito. Daí até me pergunto, você era o único estrangeiro na agência ou tinha outros? Não, não. Inclusive, eu fiz assim, eu fiz dupla com um italiano, a Giancarlo Ricci, que é um Aham. baita de um designer fudido. Tinha mais dois brasileiros lá. E eu acho que quando o Edson Ataíde chegou lá e chamou o brasileiro, aconteceu meio que um movimento, né? De vários brasileiros indo para lá. E meio que ele abriu o mercado, né? Ele foi o Saquei. primeiro, assim, e meio que abriu o mercado. Escritores de novela também iam para lá, jornalistas iam para lá. Uhum. Acho que havia uma globalização num setor mais cultural, tirando o imigrante vida dura, que ia lá tentar a vida, ser garçom, ser pedreiro, que também Sim. tinha, mas não era tão bem-vindo assim. Na parte de mindset cultural da, da sociedade portuguesa, eles geralmente acolhiam, sim, acolhiam bem pessoas de Que outros legal. países. E quando você chega no Brasil de volta, você sentiu alguma dificuldade do estilo de trabalho brasileiro Cara, ou não? comecei tudo de novo, velho. Aham. Porque a cultura em Portugal era uma e o jeito de se comunicar era um, mas é completamente diferente, né? Sim, Óbvio que existem trabalhos globais em Portugal, que saem de Portugal, existem fantásticos, sim. mas aqui Brasil era puxado e Curitiba era o mais próximo que havia de São Paulo no resto do Brasil. E a Master era o mais próximo que havia de São Paulo no resto do Brasil. Né? Era uma baita agência. Sim. E, e eu senti total diferença do mundo. Né? Comecei do zero, aquele susto, mas eu acho que eu vim justamente para isso, para aprender. Porque tem uma coisa, né? Tem uma coisa que é o domínio do ofício, que eu não sei se está muito na moda, mas é importante dizer. Demora um tempinho para você pegar o domínio do ofício. É algo natural, assim. Vou tocar violão. Beleza, você começa. Depois de um determinado tempo, dependendo do tanto que você treina, você vai pegar o ofício. É o Mark Gladwell, best-seller aí, americano, ele Sim. costuma dizer, né, das 10.000 horas, tal. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem gente que é genial com 1.000 horas, mas aí é gênio. Mas Sim. então havia a minha preocupação de dominar o ofício, que eu sentia que eu não dominava. E Uhum. eu passei a entender isso nesse momento, quando eu voltei, de tentar entender o domínio do ofício e o critério. Eu acho que hoje, com a globalização, se você batalhar bem mesmo, estudar, né? Por exemplo, você entra no site do One Show e aí você tem lá todos os finalistas. Você fala, meu Deus, por que essa ideia finalista maravilhosa não ganhou? E por que Sim. aquela outra ganhou? Que ganhou ouro e esse aqui não ganhou nada, mas esse aqui é maravilhoso. Então Sim. você consegue estudar mais. Você fez Miami, né? Miami Sim. School. Isso. Putz, Sim. fantástico Miami School, né? Cuca, Sim. Miami School. Acho que te leva para outros patamares, né? Lógico. Então, assim, dominar o ofício, para mim, é a coisa mais complicada e é a busca do santo grau, né? Que demora Aham. um tempo, que demora um tempo. Sim. Eu imagino também, Marcelo, até queria saber de você, sem querer inverter papéis aqui, mas Claro. criar aí deve ser muito diferente do que criar aqui. Não, você sabe o que é uma boa ideia aqui e aí, mas deve ser muito diferente. Sim. Não, não, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem algo assim, lógico que às vezes os caras, quando eles chamam, eles até querem ver um pouco como é que é o estilo do brasileiro, mas também não tanto, né? Tem coisas que você tem que manter daqui. E no começo para mim era muito estranho de, poxa, mas será que já é hora de a gente ir para essa parte aqui do nosso processo criativo? Então é realmente diferente. Eu acho que
que dá para ver muito diferença de forma de trabalho, de processo criativo, mas o que você falou eu acho que é chave, assim, boas ideias vão ser boas ideias, assim, aquele conceito foda vai ser um conceito foda, a não ser que seja muito local, óbvio, daí não dá, né? Você não tem campanhas muito brasileiras que não vão fazer sentido em outro lugar, mas no geral sim. Mas você comentou dessa questão de, poxa, vim pro Brasil e daí, poxa, tive que reaprender muita coisa, mas daí o que eu queria saber é, você acha que ter tido a experiência em Portugal te abriu alguma porta, te trouxe algum aprendizado que você levou para depois? Pô, Marcelo, eu vou te falar, eu não teria sido... eu duvido que eu teria sido até uma pessoa razoável sem a minha experiência lá. Quanto mais um profissional sem a minha experiência lá. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor decisão que eu tive. Eu vejo jovens como você, até minha filha também passou 2 anos fora, estudando e Sim. trabalhando lá na Itália. Eu vejo jovens que vão para fora em busca de conhecimento, de festa também, eu entendo, mas assim, acho que é fundamental na vida esse tipo de coisa, porque abre as fronteiras. Imagina, eu sou do interior, uma cidade pequena, São José do Rio Preto e tal. Porra, você precisa, se você quer, aumentar os seus horizontes. E não adianta, você vai comunicar. Tudo bem, tem uma verdade que é muito boa, que é, se você quer falar para o mundo, fale para sua aldeia. Mas, cara, você precisa conhecer o mundo para ter uma história para dizer para sua aldeia. Porque senão você não vai contar uma história boa para sua aldeia. A sua aldeia precisa de novidades. E você tem que ir ao mundo buscá-las, cara, e vivenciá-las, né? Então, não haveria uma carreira, não haveria não haveria nada na minha vida sem eu ter dado este passo, esse primeiro passo. Não haveria tudo que há para eu comentar aqui se não houvesse aquela ideia de mandar um vídeo, de gravar um vídeo com o Fernando Giroldo, meu amigo, e mandar ver pelo correio uma VHS, uma fita. Eu acho que eu tenho ela guardada em algum lugar. Não haveria. Então, eu acho que sair, se aventurar, sabe, para poder comunicar melhor, entender o mundo, é fundamental. Que legal. Como Sim. eu te disse, né? Você vê hoje, veja nos principais trabalhos dos principais festivais, você sempre vai ver um brasileiro por perto. Sempre vai Sim. ver. Qual que é o melhor diretor de marketing do mundo hoje? Fernando Machado. Fernando. O melhor diretor de marketing disparado. Tem um monte de gente que quer imitar, não consegue, mas ele é o cara. E, cara, é um brasileiro. E você vê o cara como ele é global, cara. Ele trabalha com o pessoal da Suécia, ele maneja a coisa de uma maneira bacana demais, né? Maneja os talentos de uma maneira bacana. E se você pegar publicitários, cara, em Nova York, cada agência tem que ter uma cota de publicitário brasileiro, né? Tem uma cota de... Você faz parte da cota de brasileiro? Como é que é? Chama... Eu sou o único brasileiro na Mediacom, mas meu chefe, ele inclusive, ele fica até para as pessoas... Agora não por causa da situação da pandemia, mas meu chefe volta e me fala, pô, me manda umas pastas de brasileiro. Então, o brasileiro é muito bem visto fora do Brasil, assim. Acho que é uma coisa que depois que você está fora, você olha, caramba, meu, as pessoas realmente veem... Assim, é lógico, porque o nosso trabalho é muito bom, mas que tem essa... Não tinha nem uma grife, mas tem esse olhar com o olho de caramba, poxa, a gente sabe que esse é um país que faz muito bem propaganda e futebol. Eu acho que agora mais publicidade do que futebol. E sinceramente, cara, tem um troço no brasileiro que eu até é um insight assim que eu tenho, é que a gente gosta de resolver problemas dos outros, cara. Tem uma certa inquietude. Porra, não é só uma questão de criar algo bom. Não, claro, criar faz parte, mas a gente tem um genuíno interesse pelo outro, né? A gente não tem uma indiferença anglo-saxã, a gente não tem uma coisa assim,
distância germânica. Não, quando a gente abraça o outro, a gente abraça, inclusive, emocionalmente e mentalmente o outro. Sim, No seguinte sentido, se alguém vem te contar um problema, uma empresa conta um problema para você resolver, você abraça essa empresa, você genuinamente você quer colaborar com a pessoa. E esse sim. sentimento acaba trazendo para a gente uma força, um gut, e não é merchandising da minha concorrente, mas um gut de puta agência, né? Fudido. Mas um gut de você resolver o problema. Realmente, assim, não, puta, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero. O publicitário genuíno, ele quer deixar o mundo melhor, Sim, naturalmente, uma empresa melhor naturalmente, através da passagem dele. Você olha para trás e fala assim: a empresa melhorou depois que eu passei aqui. O mundo está tentando, o mundo está um lugar difícil, mas está tentando ficar melhor depois que eu passei por aqui. Até uma certa pretensão, né, criacionista no sentido não criacionista no bom sentido, né, não no sentido sim, escroto sim. mas de que você pode criar um mundo melhor, criar coisas melhores, né? Total. E também não estou me referindo às peças de publicidade que querem mudar o mundo de maneira só show off, não estou me referindo, estou falando assim, quando você resolve o problema de uma empresa, quando você ajuda uma empresa, quando você estuda e você faz aquele probleminha que a empresa tinha melhorar, sabe, funcionar Sim, melhor. total. É sensacional, né, cara? É um troço que Até, bacana demais, sim, meu. até pegando um trabalho da sua pasta, que para mim eu acho que é uma coisa assim que não precisa ser só tipo, vamos salvar o mundo das cáries, é a peça lá do bebezinho do Itaú, saca? Do rasgar papel. Pô, cara, Sem tipo, dúvida. isso é uma coisa que tem a questão do tipo das pessoas irem pro status digital, tem uma questão de botar um sorriso no rosto das pessoas, de realmente resolver um problema legítimo do Itaú na época. Então, pô, eu acho que tem muito isso, assim. Acho Sem que dúvida. tá Não, falando obrigado. é muito. Essa peça eu tenho o maior carinho, ela nasceu de um insight que eu mostrei para minha mãe deu risada, eu falei, bom, se minha mãe deu risada, minha mãe gosta muito de dar risada de programas, assim, ela é muito animada. Se a dona Geni deu risada e gostou, sinal que vai cair bem. E aí eu fiz o roteiro, rolou tudo e tal, e o que aconteceu foi um blockbuster em pré-teste. Me lembro, foi Aham, quando a gente lançou, veiculou 12 dias, foi a publicidade mais lembrada durante 4 meses, deu um retorno sim. absurdo, porque o comercial e a campanha era para o descadastramento da tua Sim, fatura em em papel. papel, para ser Sim, só digital. Cara, eram 40 mil pessoas que tinham só no digital, de 40 milhões de 30 milhões de clientes. Foi para 1 milhão, 650, 1 milhão de pessoas descadastradas em um ano. É um sim, sucesso sim. absurdo, um retorno financeiro absurdo, né? Com comunicação. É, Tirando que o Tracanella, que é o diretor de marketing lá do Itaú, que é o cara que aprovou, ele costuma dizer, né, que é o nosso bebê, né? Puta, é um aham, orgulho lascado, né, cara? Um orgulho sim, lascado, né? Foi sim. muito bacana esse trabalho. Se você tivesse que colocar qual que é a grande diferença entre trabalhar em uma agência em Lisboa e trabalhar em uma agência no Brasil. E daí você pode falar de Curitiba e São Paulo também, né? Porque a gente meio que parou a narrativa quando você estava em Curitiba, mas tem toda uma carreira impressionante na África também para falar, né? Pode ser Dos diferenças mercados. práticas também. Total, sim, 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 qualquer coisa. Então, vamos lá. A principal diferença, bom, é óbvio, a língua é uma outra coisa, a cultura é uma outra coisa, mas tem o tamanho de mercado. Portugal, e às vezes, acho que o Edson vai me agradecer dessa, eu vou mandar essa entrevista para o Edson dar uma olhada, ele vai me agradecer bastante, porque Portugal é um país muito charmoso. Hoje é muito charmoso. Né? Uhum. É um país bastante na moda, jovem, mas que ralou muito para chegar nesse ponto. Então, quando as pessoas, Madonna morou lá, então, aquelas coisas. Hoje, quando fala de Portugal, as pessoas veem, puta, é um país legal, legal, é um país. Mas você não pode esquecer que é um país que tem 10 milhões de habitantes. Sim, 10 milhões de habitantes é o Itaim, Jardins e a Zona Leste. Cara,
A gente tem 17 milhões só na cidade de São Paulo. Então, as pessoas, a maior diferença é a escala. Então, no Brasil, você tem uma economia gigantesca, paga salários muito maiores e tem muito menos agências. Mas é natural. Por exemplo, Portugal, acho que é do tamanho do Rio de Janeiro, seria, em termos de mercado, maior Sim. até, mais desenvolvido, até porque é um país. Mas é um mercado regional. Né? Seria um mercado regional. Pega a região da Europa, Portugal é uma regiãozinha Sim. pequena, importante, mas pequena, onde tudo começa e onde tudo acaba. Porque já fica o pessoal da Sibéria de um lado e Portugal, o Cabo da Roca do outro. Sim. Mas então, a parte, para quem vai trabalhar lá, tem que entender que os salários não são salários de São Paulo, são salários de uma outra região, são salários do Rio, por exemplo, Sim. que é natural essa diferença. Né? Então, Lógico. como eu vim do interior e fui para lá, para mim era ótimo. Mas muita gente, hoje em dia, quando vai para lá, fala, pô, mas só paga isso? Não, é um ótimo salário. Os salários lá são ótimos para viver por lá. Mas tem a escala do país, né? Tem o tamanho do país. Né? Então, Sim. acho que essa é a principal diferença, né? Nem entrando em mérito de câmbio, mas Sim. essa é a principal diferença. E eu acho que, fora isso, né, a cultura, dentro da cultura portuguesa, você tem o jeito do português, e os jeitos e os símbolos e os signos. Por exemplo, você lá, era muito comum lá as pessoas serem... isso aqui é novo rico. Coisa que o pessoal adora passar um gel do cabelo aqui em São Paulo, sai com o carro novo e tal. Sabe com aquelas coisinhas aqui amarrando a blusinha aqui e tal. Não, cara, não se faz. Cultura lá é uma outra coisa. Ler lá é uma coisa bacana. Você lê muito, né? Porque tem coisas ótimas, coisas fantásticas. Todo sábado há uma cultura, realmente, ainda hoje tem uma cultura do jornal de sábado, que é o Expresso, que é o jornal do sábado, que Caramba. você dá uma zerada, assim como tem o New York Times no sábado aí em Nova York, que é uma Sim. delícia se sentar e ler, porque você tem a New York, você tem enfim, você dá uma zerada na semana, né? Uhum. E esse tipo de coisa que forma o charme e as diferenças de um país para o outro, e a parte prática, a parte do tamanho de mercado. Tem a parte de dentro das agências, né, onde há uma hierarquia clara mesmo. Aqui a gente é muito mais aberto, né? Assim, putz, você é muito mais aberto. Até uma multinacional aqui, acredito que tenha uma tranquilidade maior de você... E lá, o que eu senti, apesar de só ter trabalhado lá na W, e era uma multinacional brasileira, então era super ok, super tranquilo, Uhum. eu vejo que há um certo formalismo dentro das estruturas, né, de multinacional portuguesa, mas é um formalismo que até o próprio português gosta, né? Senhor engenheiro, senhor professor, senhor Sim. doutor. A língua mesmo é mais formal, naturalmente, de os jargões e os termos, né? Eu sempre falo, quando eu escuto um português, parece que ele está sendo muito educado comigo, assim. Ele está falando do jeito normal dele, né? Exatamente. Então, basicamente, as diferenças maiores são essas. Eu vejo que, como um mercado menor, a gente vê que as produções são também mais sofridas. Quem trabalhou em mercados pequenos? Eu trabalhei no mercado menor como Curitiba, trabalhei em Rio Preto, né, em Ribeirão Preto. Eu sabia lidar. Às vezes você tem que fazer filmes geniais de cartela. Você tem que fazer filmes de um take só, porque você só tem dinheiro para dar um take. Mas isso acaba te ajudando a criar coisas diferentes. Né? A Tech Soul, quando surge, é uma agência bem diferente do que é a agência brasileira normal, vamos dizer assim. Mesmo para uma agência independente, assim. De onde surgiram assim a ideia e se você acha que tem alguma coisa a ver com sua experiência internacional ou não? Para responder isso só, eu preciso, na narrativa da nossa história, eu fui para Curitiba em 2000,
Em 2006, eu saio de Curitiba, sou convidado para ir para a África, para a agência África, trabalhar com o Peralta. Peralta me chama, mas logo depois ele já sai. Enfim, e aí eu fico de 2006 a 2012 na África, né? Então, eu acho que aí tem um pedaço da resposta que eu preciso te dar. Claro. Então, assim, foi muito importante trabalhar com o Nizam Guanais, com o Gordilho, enfim, com a turma toda lá, planejamento, com o Márcio Santoro, com as contas que eu trabalhei lá, as contas grandes. Então, foi muito importante esse período. Voltando para a Tech & Soul, a Tech & Soul, ela é uma agência, um bicho diferente, mas ela não seria... Primeiro, ela é diferente por quê? Porque ela é o amálgama de 3 pessoas, que é o Kalim, o Amino e eu, somos sócios. E a gente é muito mal na massa, a gente trabalha todo dia, como você viu, a gente trabalha de verdade mesmo, como executivo e fazendo coisas. Eu sou redator até hoje. Aliás, ao final fazendo título, ao final dessa reunião aqui nossa, eu vou cair matando ali em trabalho. Com muito amor e paixão e vontade. Fico muito feliz de fazer isso. Sim. Mas eu acho que até quem sou é um bicho diferente por causa da reunião dos 3, porque eu acho que aí tem uma coisa que tanto o Kalim e o Amino, eles eu acho, pelo que eu ouço, assim, eu acho que algumas coisas eles não queriam mais para a vida deles. E assim como eu também. E falando de mim, como uma parte de 3, acho que eu posso dizer só parte da resposta. Em relação a... Quando eu vejo uma agência, na minha mente, quando sinto... Puta, eu adorava a BB-8 na época que a BB-8 escrevia 10 inscrições em Cannes e levava 7 milhões. E eles não estavam nem aí se eles iriam ser agência do ano, se eles iam ter números, se eles iam ser 80 finalistas, 90 finalistas. Eles não estão... O Sir John Haggerty levava a coisa de um jeito muito legal. E de verdade. O Droga, a mesma coisa. O Droga... Porra, quantas vezes o Droga deixou de ser agência do ano? Várias vezes. Ano passado, a Tech & Soul, em 2019, a Tech & Soul ficou entre a Droga 5 e a Service Plan como agência independente do ano no track de Reach e de Experience. São 2 tracks e a gente ficou como agência do ano entre essas 2 empresas. Que, para mim, é um sonho estar nesse lugar, porque a gente escreveu 20 inscrições e 4 trabalhos. A gente teve 14 finalistas de um trabalho só, que eu acho que para uma agência que tem 1 ano e meio, tá legal, eu acho que tá razoável. Você ter 1 trabalho ou 2 trabalhos por ano legais, assim, poxa. Lógico. Já é difícil em agência grande. Em agência grande ter trabalhos grandes e uau. Então, o que eu acho assim, eu gostava demais da parte da África, que a África só fazia trabalho que vai para a rua. Tudo bem, ela ficou sem participar de prêmios anos, né? Profissionais do ano, eu acho que a gente poderia ter ido muito bem em Profissionais do Ano, mas o Nizam queria dar um rompimento que ele achava que era para o business da empresa dele, da África, era legal, show. Mas eu também aprendi isso, cara. Eu gosto muito da realidade, assim. Você não precisa ter muito para ser alguém. Você precisa só ser você para ser alguém. Você precisa ter uma essência. Então, assim, amigos, eu tenho 4 coisas aqui para mostrar para vocês. Estou te mostrando aqui. É o que eu tenho de melhor. Ah, mas aí você não vai ganhar como a outra, não vai fazer como a outra. Cara, esse sou eu. Isso é a minha realidade. Isso é a minha vida. E isso é verdadeiro. Eu acho que isso valoriza mais a trajetória do que, sei lá, eu conheci gente, assim, com, sei lá, 60, 70 leões. Beleza, show. Caralho, maravilhoso, incrível. Agora, é complicado. E assim, e outra, né? Existe, e aí você falou da Tech & Soul, então, existe agências que faturam isso, mas fazem parte de uma estrutura, de
um sistema, de um system pré-montado, em que você pode ter o redator X ou Y, e aquela estrutura vai sempre ganhar aquilo, vai ter sempre aquela... Né? Agora, de agência nova, com 2, 3 anos, que vai super bem em festivais, eu acho que a Teckenson é um caso único na recente história brasileira. Você tem agências que são maiores economicamente, você tem super bem-sucedidas, você tem agências que são super bem-sucedidas em termos de criatividade para festival. Agora, o que eu acho lindo é você fazer um trabalho decente, ajudar as empresas, pôr trabalho bom na rua que as pessoas comentam, assim, aquele trabalho ali, porra, olha só, essa marca aqui, porra, legal, sabe? Que é o caso de C6, por exemplo. C6 é o banco que mais rápido cresceu no Brasil, por mérito único e exclusivo do C6, né? C6 eles criam a cada mês eles criam não sei quantas atualizações para o app. Eles são fantásticos. A gente teve a sorte de não atrapalhar e a gente teve a sorte de trabalhar junto com eles, mas eu fico muito feliz em trabalhar junto com eles e ter clientes assim. E aí, no final do ano, por exemplo, esse ano a gente ganhou alguns prêmios com o Memorial do Holocausto, que foi uma coisa que a gente fez, a gente colocou a estrela de Davi lá no escudo do Corinthians, que não tinha estrela nenhuma, que tinha abolido a estrela, por uma questão de lembrar do Memorial do Holocausto de São Paulo e por uma questão que a gente está atravessando de intolerância. Então, assim, esse tipo de felicidade com o trabalho da Teckensoul e de ganhar algum retorno de atenção, de reconhecimento de mérito criativo, para mim é fantástico. E, assim, a Teckensoul, eu vejo ela num clube de agências que ela disputa frente a frente e pau a pau com as melhores do mundo, não as maiores, e também não as mais criativas em quantidade, mas as melhores, ela está lá sempre, sabe? Eu acho que é isso, essa consistência que a gente está imprimindo agora esse ano com peças diferentes e outras coisas que estão aparecendo, outras campanhas que estão aparecendo, agora que a agência cresceu um pouco, que eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. E sim, é um pouco do acúmulo de experiências de 3 sócios e da minha experiência fora, com toda certeza. Mas com toda certeza. Absolutamente. Demais. Você já deu uma coisinha de, poxa, cara, eu quero um dia talvez voltar para Portugal. Me conta o que você sente mais saudades de lá e o que é que você acha que talvez... Lógico, sempre falando do longo, médio prazo, mas o que é que você sente que seria um momento de falar, poxa, cara, agora é hora de voltar? Assim. Não, na verdade, agora, a palavra voltar, ela tem um significado, e a palavra saudade, ela tem um outro significado, que eu gostaria de substituir. A palavra voltar, eu gostaria de dizer de ir além. E a palavra saudade, eu gostaria de dizer que é coragem. Por que isso? Porque, assim, eu vejo Portugal hoje... Vamos lá, vamos falar de Portugal. Eu vejo Portugal hoje como um lugar onde os aluguéis são baratos. É um grande Sorro de 10 anos atrás, é um grande meatpacking, é um grande, sei lá, não sei se Brooklyn já está caro, mas eu vejo Portugal hoje como um grande bairro da Europa em que você pode ter uma agência global lá dentro, que você pode vender ideias para Londres, que está 1h40 de voo, você pode vender ideias para Amsterdã, que está 2 horas de voo, são 50 euros de bilhete, tirando a parte online, você pode fazer isso com aluguéis baratos, você pode fazer isso com sol durante 223 dias, você pode ter um polo criativo ali no Tejo, soa como plano, né? Você pode ter um polo criativo ali do lado do Tejo, em que você tem production company ali. Por que não? Óbvio que pode, porque ali tudo facilita. Né? O lugar que melhor fala inglês fora de Londres é Portugal, porque ali o pessoal, como tem muita praia, né? O pessoal costuma namorar muito na praia, então os jovens aprendem muito inglês, falam muito bem inglês, alemão, francês. É um baita de um lugar, é um baita de um país, né? Ou um bairro da Europa, né? sem desmerecer a palavra bairro, pelo contrário.
Sim. Eu vejo nisso, eu vejo isso de uma maneira muito clara. Assim, os brasileiros, você tem pessoal que escreve novela, você tem pessoal que escreve série, e tem muita gente morando lá. Então você tem muito talento lá. O que lá não tem é escala. Mas a Europa tem escala. E assim, essa até é uma conversa que eu costumo ter com os meus amigos portugueses, né? Pepa, não pensa, não é tão fácil. Eu sei que não é fácil, mas hoje em dia essa coisa de distância mudou muito, né? Antes da epidemia eu já pensava nisso, já mudou muito. Então você pode ter, por exemplo, uma campanha europeia de Nike criado por uma agência de Lisboa. Por que Sim. não? Óbvio que pode. Basta ter um job, e a melhor ideia, basta ter um job, ter um pitch, né? Sim. E, e acontecer. Então, eu vejo isso, eu não vejo como voltar, eu vejo como ir. E eu não Aham. vejo como saudade, eu vejo como aventura. Porra, tem um monte de coisa. Legal. Sim. Até porque o Flávio que foi é outra pessoa do Flávio que iria agora, né? Com certeza. Nenhum mesmo homem banha-se sempre no mesmo rio, porque o rio não será o mesmo e o homem também não será igual. Se eu fosse responder a pergunta que eu vou fazer agora, ela seria: veja essa entrevista inteira, tá? Mas que dica que você daria para quem quer trabalhar fora do Brasil? Eu vou responder isso de maneira prática, mas antes eu preciso dizer algo humanisticamente, filosoficamente, que eu acredito. Claro. Eu não acredito em fronteiras, eu não acredito em limites regionais, eu acredito que nós somos... Carl Sagan falava que, né, que a gente é fruto de um amontoado de poeira. Quando você estuda a história e a ciência, você vê que a gente é um bando de átomos que um dia foi poeira estelar. Enfim. Sendo assim, o mundo é um lugar que é incrível, cara. Que é incrível. E ele merece ser visto, ser vivido. Então, a primeira coisa que eu digo para quem está assim, pensando, pense, planeje e vá. E não pare nas bordas, nas fronteiras, não pare nas dificuldades de documento. Nesse sentido, tenta fazer de tal forma, tenta ir e tenta viver, porque eu acredito que o globo terrestre, a Terra, é da gente, cara. E assim, porra, se eu quiser viver um tempo na China, ou viver no Japão, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, eu vou. Eu preciso ir. Eu acho que isso é uma coisa intrínseca do ser humano, que o ser humano perdeu, se acomodou um pouco devido ao nacionalismo, devido a um monte de coisa ruim, né? Mas não, cara, eu acho que tem que ir, tem que ir. Né? Nisso eu me sinto o mesmo cara de 25 anos atrás, o mesmo, não mudei nada. Isso, agora sim, eu acho que hoje, com a informação e do jeito que a gente vive, a dica que eu daria se você quer isso realmente, cara, de você se preparar o melhor possível, né? E aí, de estudar mesmo, aproveitar que o YouTube é uma baita universidade onde você aprende de tudo, estudar aquilo que você vai precisar para como suas ferramentas. Você fala em diversas vezes, Marcelo, você fala sobre a linguagem, né, nos seus programas, de você aprender a falar, ou se exercitar, ou treinar. Isso é fundamental. Né? É um desafio grande isso, né? Para nós brasileiros, né? Por não sermos nativos de outras línguas, né? Mas isso se divirta, né, cara, né, fazendo isso. Você pode aprender francês, italiano e viver nesses lugares e trabalhar, mostrar seu talento. Eu acho que querer é a coisa mais difícil hoje do mundo. Acho que a gente está meio atordoado pelas redes digitais, pelas redes sociais, perdão, pelo pela como você pelo tanto de coisa que você tem para ver, as pessoas são em si mesmadas. Eu acho que sair, ir para fora, viver a vida, ficar desconectado um tempinho, acho que é fundamental para aproveitar realmente a vida e viver isso, cara. Eu guardo todos os meus passaportes com muito orgulho. Tenho orgulho
do tempo. Fui para Moçambique fazer fazer parte de um júri lá com o pessoal da África do Sul, pessoal das Ilhas Maurício. Cara, não tem tamanho. E assim, conhecer outros mundos, outros lugares, outras pessoas é fantástico, é fundamental. E isso eu ainda tenho vontade ainda de ver muito mais e fazer muito mais, e ir para outros lugares. Por isso eu acho que quem tiver afim, eu acho que basta ser um pouquinho só altruísta também, tentar entender a cultura do outro, sacar, sabe? Mas, cara, tem que viver. Flávio, eu sabia que esse papo aqui ia ser muito bom, mas não sabia que ele ia ser tão bom. Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma delícia essa entrevista para mim. Tenho certeza que para quem escutar também vai gostar muito. Então, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado pelo seu também. Eu aprendo muito com você. Queria agradecer de novo o Flávio por esse papo, que, cara, foi muito bacana, me diverti demais conversando com o cara, tantos causos, tantas coisas assim para aprender, é um privilégio realmente ter esses convidados aqui, e esse não foi exceção. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer ver outros vídeos, não se esquece de clicar na bolinha desse lado aqui para se tornar um inscrito do canal, receber notificações sempre que sair vídeos novos, segunda e sexta-feira. E já aproveita para maratonar as outras entrevistas, clica no card desse lado aqui, que é uma playlist completa com tudo que a gente já fez aqui no canal. E é isso aí, até a próxima entrevista. É nóis, ora pois, muito giro, é aí.